Oi. Será que eu tô ao vivo? Aqui, ao vivo. Será que tem alguém aqui? Oi, oi. Oi, tô ao vivo aqui no Insta e no Facebook. O Kelvin tá aqui no Instagram. Kelvin, você tá conseguindo me escutar bem? Dá um alô aqui para mim, por favor, se estiver escutando bem, que hoje eu fiz num formatinho diferente. Tô sem minha produção aqui. Sarkis entrou também, vamos ver aqui. No Face, o Adriovânio tá aqui online. Adriovânio, você tá me escutando bem? O áudio tá bom? Oi, Lucas. Ó, no Insta tá tudo ok, parece. E no Face, pessoal do Face, por favor, me responde aqui para ver se tá dando tudo certo. A Lauren da parceira da Jussara. Ah, Instagram tá escutando bem. Tô esperando a resposta do Facebook aqui, que o Facebook parece que tá com um delay bem grande. Não sei se travou, se tá indo bem. Vamos dar uma olhadinha. Oi, Lauren, tudo bem? Quem aqui é a primeira vez que está vindo na live? Quem é a primeira vez? Quem que é a segunda? Dessa vez eu vou conseguir ver quem está me acompanhando. Vou ver os comentários ao vivo e a cores. Eu vou acompanhar aqui de perto. Vou ficar com o Facebook aberto enquanto a gente tem esse bate-papo. A Lauren tá falando que é a segunda vez dela. E aí, pessoal, empolgado para a live de hoje? O que vocês acham que eu vou dar de dica para vocês sobre como evitar o cabelo frisado? Quem que chuta uma dica que eu vou falar aqui? Ai, esse delay me mata. No Insta tá melhor, o Adriano tá falando. Vamos ver quem que entra aqui. Lauren, qual que é o nome da sua cidade mesmo? De onde que você é? O Lucas. Boa, Lucas, essa dica é boa. Mas ela só no final. Arabella Porto entrou aqui no Insta. Tudo bem, Arabella? Falei seu nome certo? Hoje a gente vai conversar sobre como evitar o frizz do cabelo. Eu vou dar algumas dicas, explicar o porquê que aparece o frizz no cabelo, como, como fazer para esse indesejável sair. A Lauren fala de Riviera no Uruguai. No Uruguai, meu Deus! Tá de longe, hein, Lauren? Parceira nossa, pertinho do Uruguai. Que legal mesmo. Bom, gente, vou começar aqui falar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, enquanto o pessoal vai entrando.
Quem está me acompanhando aqui no... Eu vou virar aqui o computador um pouquinho para eu conseguir acompanhar vocês. As dúvidas, por favor, me mandem aqui nos comentários do Facebook e do Instagram, que no final, depois que eu explicar tudinho, eu vou conversar com vocês, vou tirar as dúvidas. Quem assistir esse vídeo depois, porque ele vai ficar salvo aqui no Facebook, ele vai ficar salvo aí para vocês assistirem depois, compartilharem com quem vocês acham que é importante escutar todas essas minhas dicas. Quem tiver dúvida pode deixar mesmo assim nos comentários, mesmo que não esteja ao vivo, que eu e a equipe da Fito vamos ficar de olho para ajudar vocês a esclarecer qualquer dúvida que possa aparecer, tá bom? Vamos começar então. Deixa eu abrir aqui minha ajudinha. Vou colocar aqui de lado para eu ficar de olho em vocês e abrir meu guia para eu não esquecer de falar nada. Quero passar tudo que eu acho que é importante. E vocês, por favor, também me ajudem, se caso eu esquecer de alguma coisa, para a gente conversar disso aí, tá bom? Bom, o papo de hoje vai ser como evitar o frizz do cabelo. Aquele frizz tão indesejável que aparece nos dias de chuva, que o cabeleireiro, você profissional que está lá no salão, tem até assim dó de fazer escova, porque sabe que aquele tempo úmido, que aquela chuva vai estragar o trabalho perfeito que você fez. E a cliente sai toda encapotada, cheia de coisa na cabeça para não pegar umidade, mas não tem jeito. O cabelo fica frisado, fica aquele arrepiado, todo enrugadinho por causa da umidade. Então, é disso que a gente vai conversar hoje e é disso que a gente vai tirar as dúvidas hoje, tá bom? Bom, o que acontece? Para a gente poder explicar como que isso acontece e como evitar, eu preciso explicar um pouquinho da estrutura do cabelo. A estrutura do cabelo, o fio de cabelo, ela é composta pela medula, em alguns casos, pelo córtex, que é uma camada intermediária, e pela cutícula. Essa é a estrutura do fio. Mas falando numa escala molecular, o cabelo é composto por 4 componentes principais: as proteínas, de água, de pigmento e de lipídios. Então, o cabelo possui esses 4 tipos de moléculas na sua estrutura mais molecular, né? A cutícula, desculpa, a cutícula, ela é composta basicamente, na sua maior parte, por queratina. A queratina, ela é um tipo de proteína. Ela é uma proteína mais rígida, porque a cutícula, ela está na camada mais externa da estrutura do fio. Então, ela precisa dessa proteína mais rígida, porque a função da cutícula é fornecer a proteção no fio. Como que a cutícula está disposta? Como que ela está colocada no fio? Ela está sobreposta uma à outra, como se fossem escama de peixe. Sabe a escama do peixe? Ela não é uma encaixadinha na outra, assim, uma sobreposta à outra. A cutícula do nosso fio de cabelo é sobreposta da mesma maneira, uma sobre a outra, e elas se fecham, elas se aderem uma à outra por uma colinha que tem uma característica hidrofóbica. O que é hidrofóbica? O que é essa palavra hidrofóbica que caracteriza essa colinha que adere uma cutícula à outra? É a fobia de água. Então, é a aversão. Ela não gosta de água. Então, ela tem uma fobia à água. Essa colinha que faz uma cutícula ficar aderida à outra. Então, o que acontece? Essa característica hidrofóbica
que tem na colinha dessas cutículas, ela impede a entrada de água. Então, quando você tem uma cutícula bastante íntegra, seladinha, sem nenhum dano, ela vai estar impedindo que a água do meio externo entre para dentro da fibra. Então, ela faz com que tudo que está lá dentro fique guardadinho. Lá dentro, todos os componentes, todas as moléculas, toda a composição saudável da fibra do cabelo permaneça ali dentro e não saia. E também evita que a água que está no meio úmido, no meio ambiente, entre. Então, a cutícula, no geral, ela oferece a proteção do cabelo. Quando ocorre a abertura da cutícula ou quando ocorre algum dano nela, pode ter a absorção de água por conta desses danos, e aí o cabelo fica frisado, o cabelo absorve a água e fica todo engruvinhado, ele acaba ficando espetado. Então, eu digo que o frizz, ele é como se fosse um efeito colateral dos danos. Então, o dano, ele é causado por uma série uma série de causas, e aí ocorre o efeito colateral, que é o frizz. Então, o frizz é como se fosse o cabelo pedindo socorro. O cabelo falando assim, olha, eu tô precisando de alguma coisa aqui, porque eu tô danificado, ou porque eu tô precisando de algum nutriente. Então, o que acontece? A gente vai precisar descobrir o que é. E eu vou falar agora um pouquinho dos tipos de dano que podem acontecer na cutícula para levar ela a querer absorver essa água, para ter essa necessidade de absorção de água ou de qualquer outro, a perda de qualquer outro nutriente para querer absorver a água e ficar frisado. Então, desde os danos mais do dia a dia, rotineiros, né? Temos o vento. O vento, ele pode danificar a cutícula. O que acontece? Como a cutícula está ali seladinha, uma sobreposta à outra, o vento pode ser uma causa da abertura dessa cutícula. Ele pode abrir, ele pode até chegar a retirar a cutícula, dependendo da velocidade que ele está, dependendo do tempo, né, que fica exposto a esse vento. Por exemplo, quando tá na praia e é uma praia que venta muito, ou tá andando numa moto e o cabelo fica lá batendo, num carro conversível, tá exposto ao vento, tá um vento constante, muito forte, e o cabelo tá exposto a isso. Depois desse vento, o cabelo fica todo embaraçado, não fica? Isso daí é um dos sinais de que houve a abertura da cutícula. Então, o vento é uma causa de dano. O sol também é uma exposição rotineira que a gente tem. E ele causa danos a essa cutícula também. Ele pode desidratar. O que é a desidratação, o ressecamento? Nada mais é do que a perda de água por conta da temperatura. Ele acabou, o sol, ele fornece uma temperatura alta, e aí o que vai acontecer? Vai desidratar, vai perder a água. Ele também causa a oxidação, que é, por exemplo, no verão, que a gente vai para a praia ou que vai para a piscina, fica muito exposto ao sol e o cabelo chega até a clarear. Isso daí é a oxidação do pigmento do cabelo. Então, o sol é bastante agressivo, ele é capaz de oxidar, ele é capaz de queimar a fibra do cabelo. Então, é outro dano que aparece rotineiramente, que é uma exposição rotineira, que pode levar ao dano do cabelo, da fibra, da cutícula, mas em específico, que é aquela que fornece a proteção do fio. Também tem
Agora, saindo da parte natural e indo já para agressões que nós causamos, né, por efeitos e atividades que nós fazemos no nosso cabelo, é o secador. O secador nada mais é do que a junção de temperatura com o vento. Então, o vento, o que ele fez? Ele abriu a cutícula. A temperatura fez o quê? Ela fez com que perdesse água, então ela desidratou. Então, tem um cabelo que vai estar com a cutícula aberta por conta do secador e também perde a água. Além de que o fato de você estar escovando, tendo o secador com uma escova, pode ter a perda, o descolamento dessa cutícula através da escovação, através do contato da cerda da escova com a fibra. A chapinha e outros mecanismos térmicos, né, de processamento do cabelo. O que é? É a temperatura alta, então queima o cabelo, junto da fricção, porque está em contato, essa temperatura altíssima, ela está em contato com a fibra. Então, o que acontece? Perde água por conta da temperatura, ela queima a fibra, então a fibra que era íntegra, que era comprida, ela pode ser queimada e aí ela acaba encurtando, ela perde parte da proteção dela, ela, se for rotineira o uso da chapinha ou desses equipamentos térmicos, pode ter até um descolamento da cutícula e aí o córtex do cabelo, que é uma camada abaixo da cutícula, fica exposto. Outro tipo de dano pode ser o dano químico. O dano químico, tanto ácido quanto básico, qualquer tipo de processamento do cabelo através de química, pode ter a desnaturação da proteína. Então, o que é? A perda da função da proteína. Desnaturar é como se fosse você destruir uma proteína. Você está tirando totalmente a função dela, seja ela qual for, porque temos diversos tipos de proteína no nosso cabelo e uma delas é qual? A queratina. A queratina é a proteína que está presente em maior parte na cutícula. Ela é a que tem a composição, faz parte principalmente da composição da cutícula. Então, o uso de uma química no cabelo pode levar a esse dano. Outro dano feito através da química é a retirada de nutriente. Houve a destruição, houve a abertura dessa cutícula ou a destruição dessa cutícula, aí ocorre a retirada ou a perda dos nutrientes. Então, como não tem mais essa cutícula ali, ó, protegendo o córtex, ela saiu, então fica como se fosse um buraquinho para a saída desses outros componentes que fazem parte da estrutura do cabelo. E ele vai ficando mais leve, ele vai ficando mais poroso, mais fraco. Então, a química causa uma série de danos, entre eles a perda de água, de proteína, perda de lipídios. Então, é um dos danos maiores, né? Dentre esses de processamento térmico ou os danos naturais, como vento e sol. Outro dano que pode acontecer é a dilatação e a retração da cutícula. Então, a abertura e o fechamento dessa cutícula através da temperatura ou através de químicas, por exemplo, químicas bastante básicas, elas têm a característica de abrir a cutícula. Elas dilatam a cutícula para esse componente químico, né? Essa substância química básica, entrar na cutícula e fazer toda a sua ação. Então, a dilatação e a retração da cutícula, o que causa? Você dilatar e retrair, dilatar e retrair. Aqui em volta dessa cutícula tem a colinha, lembra? Se você dilata e retrai, o que ocorre? Ocorre a perda dessa colinha, dessa substância hidrofóbica que faz a adesão entre uma cutícula e outra. Se ela perde essa colinha, como que ela vai se fechar novamente? Ou como ela vai ficar ali encaixadinha para proteger o córtex? Não vai. Ela pode se soltar ou ela pode ficar aberta,
fazendo com que perca ainda mais nutrientes, com que ela perca ainda mais água. Então, essa fibra, esse cabelo que está sofrendo esses tipos de dano, eles vão ficar mais leves, eles vão ficar mais ressecados. E mais leve e mais ressecado, ele vai precisar de quê? Se está num ambiente úmido, ele vai querer captar aquela umidade, ele vai querer absorver aquela umidade para preencher todo aquele espaço que foi perdido, todo aquele espaço que a gente retirou ou que foi perdido naturalmente. Então, o frizz nada mais é do que a absorção da água. Daqui a pouco eu vou falar que existem 2 tipos de frizz, mas nada mais é, nesse caso de danos, né? A absorção da água pela falta de alguma outra coisa, sabe? Mas ele também pode ser causado, na verdade, causado não, mas ele pode ter maior propensão dependendo do tipo de cabelo. Tipo de cabelo diferente tem maior propensão a ter o frizz num ambiente úmido ou não. Como assim, Ana? Diferentes tipos de cabelo podem ter mais frizz ou não? O que acontece? Num cabelo de espessura maior, ou seja, num cabelo mais grosso, a força dele e para você danificar ele leva mais tempo. Esse cabelo mais espesso, ele também é mais pesado. Então, ele tem uma propensão menor, ele tem menos chance de ficar frisado num ambiente úmido. Se caso ele não tiver tanto processamento térmico ou tanta exposição a essas situações que levam ao dano da cutícula e da fibra. Se é um cabelo mais fino ou médio, ele é mais facilmente agredido, certo? Se é uma estrutura mais fina, consequentemente, ela é mais frágil. Se você faz mais processamentos, se ela é mais exposta a substâncias químicas, a temperatura, ou a esses danos naturais, né, como o sol ou o vento, então ele vai ficar mais suscetível a absorver. Ele vai, se ele for exposto a essas agressões, ele vai ficar mais suscetível a absorver a água do ambiente úmido e frisar. Então, nesse caso, o tipo de cabelo, considerando a característica espessura, nos cabelos mais finos, tem mais chance do cabelo ficar frisado. Existe também uma característica, já falando de tipos de cabelo, que são o alongamento das cutículas. Se as cutículas são mais curtas ou se elas são mais alongadas. O que acontece? Se é uma cutícula mais curta, vamos pensar que só essa parte dos meus dedos é a cutícula e não ela inteira. Se ela é mais curta, então tem uma sobreposição aqui. Então, se ela dilatar ou voltar, ou se tem uma corrosão dessa cutícula, tem também uma mais fácil abertura ou exposição do córtex para perda desses nutrientes, desses compostos moleculares. Se é uma cutícula mais longa, vamos considerar agora que toda a minha mão é uma cutícula mais longa. A sobreposição dela é maior, então a cobertura no fio, a cobertura que ela faz, a proteção que ela faz no fio, no córtex e na medula, é maior. Então, se há uma abertura dela, ela também tem uma característica de fechamento mais forte. Ou se existe uma corrosão dela por algum componente químico, tem uma superfície maior. Até você ter uma corrosão grande dessa cutícula que é mais alongada, leva mais tempo ou leva mais processamentos. Então, ela é mais difícil de frisar. Então, mas a característica de cutículas mais alongadas ou menos alongadas é muito difícil de notar ao olho nu. Isso daí é visível somente em microscópio, numa lente de aumento muito alta,
e também levando em consideração diferentes etnias. Mas hoje a miscigenação, a mescla entre as etnias é tão grande que é difícil saber que uma estrutura vai ser, que um cabelo vai ter uma cutícula mais alongada ou não. É muito difícil hoje em dia. Mas essa é uma característica que acaba por influenciar no frizz do cabelo ou não, tá? Níveis de ondulação. Níveis de ondulação do cabelo também colaboram na questão de frisar ou não no ambiente úmido. Quanto mais crespo o cabelo mais fortes são as ligações deles. Lembra que a gente conversou disso numa outra live que falava sobre progressivas? Dos diferentes tipos de ligação que o cabelo tem e tal. Então, quando é um cabelo mais crespo, ele tem mais ligações desordenadas. E aí, o que acontece? Na absorção de água, aquelas ligações de hidrogênio, para quem não viu essa live, eu vou explicar aqui rapidinho. As ligações de hidrogênios são umas das mais volumosas, volumosas não, mas mais presentes na estrutura do fio. Existem 3 tipos: a ligação de hidrogênio, a ligação de enxofre e as ligações cisteínicas. As ligações de hidrogênio são uma das mais presentes na fibra do cabelo e elas são facilmente quebradas com a temperatura e com a água. Então, num cabelo bastante crespo, se você faz uma escova, então está aplicando uma temperatura ali e está perdendo água, ela está alisando e fazendo com que essas ligações de hidrogênio se organizem para o cabelo ficar liso. Quando esse cabelo crespo está exposto à umidade, o que acontece? A umidade é o quê? É água, alto nível de água. Esse alto nível de água vai ser absorvido por essa fibra e vai quebrar essas ligações que você acabou de reordenar durante a escovação. E aí o que vai acontecer? Ele vai frisar, ele vai voltar para aquela conformação inicial, para aquela posição inicial que é a posição crespa. Então é um cabelo mais frisado, tá? Então esses níveis de ondulação, eles influenciam sim no frizz do cabelo. Se é um cabelo mais crespo, na presença de umidade, na presença de água, ele vai frisar mais facilmente e com maior intensidade. Ok? Então, esses três diferentes tipos de cabelo levam a um diferente grau de frizz. E então, resumindo, como que pode aparecer, juntando os danos que a gente faz o cabelo sofrer, né? As agressões às quais a gente expõe a fibra do cabelo e os tipos diferentes de cabelo, espessura, alongamento de cutícula e as ligações, né? O nível de ondulação do cabelo, juntando tudo isso, como que pode aparecer o frizz? Como eu disse, ele pode ser através dos danos, então há uma absorção da água para preencher algum nutriente perdido. Então, uma cutícula aberta fez o nutriente ser perdido ou a água ser perdida. Se houve uma perda da cutícula por qualquer que seja, por um dano químico, uma corrosão dessa cutícula e expôs o córtex, ou a perda dela mesmo pela abertura, pela dilatação e retração, dilata e retrai, ou também pela perda da colinha, que é aquela colinha hidrofóbica que faz a proteção do fio, evita a absorção. Se mesmo que a cutícula esteja presente ali, fechadinha, mas sem essa cola hidrofóbica para vedar, para fazer com que ela fique bem selada, pode ter a absorção da água do ambiente e acontecer o frizz. Pode também ter a questão do cabelo estar muito seco, deficiente em água. Então, a mulher que passa muita chapinha, que passa muito secador, chega a ponta do cabelo, fica com aqueles pontinhos brancos. Vocês já viram? Quando tem um cabelo
liso, ela passa tanta chapinha ou faz tanto secador que as pontinhas do cabelo ficam até brancas. Isso daí são pontos onde o cabelo arrebentou. O cabelo cortou de tão danificado que ele estava. E esse cabelo muito provavelmente está muito seco, muito ressecado. E aí, o que ele faz? Durante numa chuva ou num ambiente bastante úmido, ele vai frisar. Então, um cabelo seco pode ser não, é bem provável que vá frisar. Um cabelo muito fino, que perdeu um nutriente, também ele fica leve. Além da perda de água por qualquer tipo de processamento, mas um cabelo fino, ele também pode perder a massa e ficar leve. Quando ele fica leve e ele absorve a água, ele facilmente levanta, né? Ele facilmente frisa. Então, os cabelos que têm característica crespa e com um fio muito fino, uma espessura bastante fina, eles têm essa tendência a ficar frisado num ambiente mais úmido. Às vezes, nem precisa de umidade, esse cabelo já fica bastante frisado. Então, como que a gente vai reverter isso daí? Como que vai evitar que o cabelo fique frisado numa exposição à água ou num dia de chuva? Como é que evita isso? Bom, vamos a 5 dicas principais. Reduzir ou espaçar os processamentos químicos e térmicos. Fazer menos escova, menos chapinha, ou fazer elas com uma hidratação, um tratamento constante, um tratamento mais profundo para repor tudo aquilo que você está retirando com esse processo químico ou térmico. Então, reduzir ou espaçar esses processamentos químicos e térmicos. Tomar cuidado também com a temperatura da chapinha. Às vezes, para ter um cabelo liso, não precisa de uma temperatura desse equipamento tão alta. Pode ser uma temperatura um pouco mais baixa e uma melhor técnica, né? Não precisa colocar essa fibra exposta a uma temperatura tão alta para queimar a fibra, porque causa um dano muito grande. É colocar é como se passasse um ferro. Você não queima a mão quando passa a chapinha nela? Imagina a fibra do cabelo, que você tá ali, ó, 1, 2, 3, inúmeras vezes passando ela na fibra. Vai queimar. Então, espaça. Não faça todos os dias a chapinha. Tem que perder esse costume. Processamentos químicos, coloca lá, faz de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Quando fizer, evita de fazer um sobre o outro. Faça somente na raiz ou faça somente o retoque. A questão de usar protetor térmico, a minha segunda dica para você. Faz a proteção do fio. É extremamente importante e hoje temos inúmeros ativos e tecnologias que ajudam na proteção da fibra que está exposta àquela alta temperatura. Então, quando for para o sol ou quando for usar um secador, usar uma chapinha, é essencial que faça a proteção, é essencial que use um protetor térmico para esse tipo de exposição. Outra dica, minha terceira, usar olhinhos para repor a parte lipídica. O óleo nada mais é do que uma substância hidrofóbica, uma substância que tem aversão à água, que não gosta de água. Então, se passa um olhinho no cabelo, ele está repondo aquela gordura natural. Lembra que eu falei que os componentes moleculares, um deles são os lipídios? O lipídio é uma gordura, ou seja, é um tipo de óleo natural presente no nosso cabelo. Então, se você faz o uso de um óleo para repor essa porção gordurosa, essa porção de lipídio, ele tem uma característica hidrofóbica, então ele vai fazer a proteção, ele vai evitar que essa água seja absorvida.
Ele vai repor aquela gordura que talvez tenha sido perdida por qualquer exposição que esse cabelo tenha sofrido e vai evitar que ele queira absorver a água do ambiente. Outro tipo de reposição que é bastante importante para evitar o frizz, reposição hídrica. Se você tem um ambiente onde já está cheio de água, onde você já preencheu toda a necessidade de água, você já hidratou ele completamente, por que ele vai querer absorver ou captar essa água que está no meio ambiente? Que está no lugar ali, se está numa chuva ou se está numa praia. Por que ele vai querer absorver a água que está no ambiente, sendo que ele já está completamente suprido? Se ele já supriu todas as necessidades de água dele? Não vai. Então, é bastante interessante num cabelo crespo, cabelo fino, fazer reposição hídrica, tratamentos que façam essa reposição hídrica constantemente. Quinta dica, num cabelo fino ou bastante poroso, num cabelo que já foi processado bastante, com bastante química, ele fica bastante leve. Esse cabelo, se ele tiver nesse ambiente com umidade alta, ele vai querer absorver a água e facilmente vai frisar. Então, nessa situação, é indicado o quê? Reposição de massa. Se você repõe a massa, a substância mais pesada do cabelo, ele vai ficar assentado. Então, esse frizz, ele não vai acontecer. Se o cabelo supriu todas as necessidades de água, supriu a necessidade de gordura através do óleo, é utilizado protetor térmico, tem um espaçamento legal entre as químicas ou a exposição à temperatura. Se você coloca massa, que é uma reposição do cimento ou do córtex, dessas substâncias mais pesadas, ele vai assentar, ele não vai ficar frisado, tá? Então, essas são minhas 5 dicas e eu vou dar uma de bônus. Hoje em dia, tem um repositor dessa colinha da fibra do cabelo, que naturalmente ela se perde. Naturalmente, e por ser uma substância muito que está ali muito exposta, né, às agressões, essa colinha, ela se perde muito fácil. Então, existe um ativo hoje que é para imitar, né, para suprir a necessidade dessa colinha. Então, produto que tenha esse ativo, esse componente que substitui essa colinha, ele ajuda a selar a cutícula e manter ela ali íntegra por mais tempo. Então, ele evita, então o que ele vai fazer? Vai selar essa cutícula e vai evitar que essa água do ambiente entre no cabelo. É legal usar produto que tenha isso. Tem protetor térmico que já tem esse produto, esse ativo presente. Tem alguns produtos de tratamento que também tem esse produto, essa substância, esse ativo tecnológico nele, tá? Fazendo parte dessa composição, da formulação. Então, é a minha dica bônus para você de como fazer a proteção, tá bom? E aí, o que vocês acharam dessas minhas dicas? Deixa eu colocar aqui de lado meu Facebook para eu ver o que vocês acham. Quem quiser, quem tiver dúvida agora, pode mandar. Vou dar uma olhadinha aqui. Tem um pessoal no Instagram falando oi, pessoal do Face. Olá. Encerramos a nossa aulinha de hoje. Quem tem dúvida, manda aqui para mim, por favor, que eu vou responder. Tem um pequeno delay entre a gente aqui, então
Vou ter que esperar um pouquinho. Se não aparecer nenhuma dúvida, é porque a explicação foi muito boa. Mas é bom ter dúvida, gente. É bom porque às vezes a sua dúvida pode ser de outro. Aquele negócio que o professor fala na escola, sabe? Ah, não fica com dúvida porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. E assim acontece aqui. Às vezes eu falei alguma coisa que não foi tão claro. Então é legal a gente esclarecer, tá? E se eu esqueci de alguma dica também, por favor, me lembra, me fala o que eu poderia ter falado que eu esqueci ou não, não sei. Vou dar mais um tempinho e me contem de 1 a 10, por favor, sinceridade. Enquanto não chegam as perguntas, me contem o que vocês acharam dessa live. De 1 a 10, quanto que vocês gostaram do conteúdo? Conta aqui para mim. Parece que dúvida não tá chegando mesmo. Tô aqui no Face e no Insta, não tem nada, nada, nada. Olha só. Sou muito boa professora, não é possível. Ai, ai, vamos ver aqui, tô subindo. Ai, ai, ai. Bom, gente, acho que não tem dúvidas. Não tem dúvida mesmo. Ah, pessoal. É. A Ju tá falando, sou suspeita, super esclarecida, linhagem clara e objetiva. Ai, obrigada, Ju. Obrigada pelo, pelo elogio. Ó, nota 10 aqui, a Beth falando esclareceu super bem. Muito obrigada, Beth. Estava assistindo aqui no Face. Lucas deu 10, bem explicadinho. Ai, gente, que bom. Que bom que eu pude esclarecer essas dúvidas de vocês. E, e espero poder esclarecer mais. Me falem qual outro tema que vocês acham legal da gente abordar aqui. Qual é a dúvida frequente das suas clientes ou que você mesmo, profissional, cabeleireiro, tem? Tem alguns parceiros aqui, distribuidores nossos, que também podem dar dicas de perguntas ou coisas que acontecem no dia a dia. Eu estou aqui para esclarecer, tá? Quem sabe eu não trago algum convidado nas próximas vezes. E fica aí nossa pergunta para você. O que a gente pode conversar com vocês para trazer de novidade, esclarecimento ou alguns mitos que possam criar dúvidas ou polêmicas? Manda aqui nos comentários que a gente está de olho e a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigada e vou mandar um beijão para vocês. Já que não tiveram dúvidas, eu vou ficar de olho, vou respondendo ao longo da semana, se caso vocês precisarem, tá bom? Um beijão, muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez aqui me acompanhando. Muito obrigada, pessoal do Facebook, por estar aqui e até breve. Tchau, tchau.